povo de tuas obras. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Esse Jesus é maravilhoso. Jesus, aquele que nos tira do lamaçal do pecado, aleluia, nos tira do lixão, nos tira do tráfico de droga, da criminalidade. Ele, aleluia, ele tem a sua infinita graça. Que a sua palavra diz, ele próprio disse, que não foi nós que escolhemos a ele, mas foi ele quem nos escolheu. Aleluia! Olha só esse amor desse Deus maravilhoso, o Deus Filho, que veio aqui na terra para dar, aleluia, a sua vida por amor de nós. Aí vai, aleluia, lá onde ninguém imagina, onde a sociedade despreza, onde muitos recriminam, onde todos viram nas costas, apontam, falam mal. Aí vem o Senhor Jesus com o seu amor e diz: é você mesmo que eu quero, meu filho. Venha após mim, que eu vou te fazer um pescador de homens. Venha após mim, meu filho, que eu vou te fazer um pregador da minha palavra. Venha após mim, que eu vou te usar para resgatar a muitos também da nação do pecado. Aleluia, esse Deus maravilhoso, irmãos, que, aleluia, que nós conhecemos, Ele cria em nós coisas que inimagináveis, irmãos. Ele é capaz de fazer um transplante no coração, arrancar um coração invejoso, um coração maligno, um coração de maus atos, de maus pensamentos, de maus obras, aleluia, de fingimentos. Ele é capaz de fazer um transplante sem fazer cirurgia e colocar um coração bom, um coração humilde, um coração pacífico, nosso, revelado, transformado. Só Deus, pela sua infinita graça. E eu nem entrei a palavra ainda, irmãos. Aqui no livro de Mateus, eu vou ler para não tomar muito tempo. Mateus capítulo 2, versículo 35. Quando diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler, igreja, viu? Se quiserem acompanhar a palavra. Mateus 12, 35. Esse Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele me tirou, como a Laura Bispo estava falando aqui. Eu era um cara traficante de drogas lá no sertão, usuário também, porque a gente usava também. O velho homem que morreu usava, bebia, se drogava, era prostituto, era tudo que desagrada a Deus, era mentiroso, era mau, porque o cara não é traficante se não for mal, porque senão ele perde isso. Então, Deus ele foi lá, usou um pastor, pregou o evangelho para mim, insistiu, que muitas vezes eu não queria ouvir. Ele insistiu, perseverou, e um dia eu entreguei minha vida a Jesus. E a partir desse momento, foi, aleluia, o Senhor trabalhando dia após dia no meu caráter, para glorificar. Porque muitos é transformaram rapidamente, como foi citado aqui sobre o apóstolo Paulo, que se tornou Paulo, aleluia, rapidamente. Paulo, quando perdeu as escamas dos seus olhos, quando Ananias chorou sobre a cabeça de Paulo, aleluia, que ele voltou a ter visão, ele já foi transformado de uma forma tão tremenda, que ele já foi para um templo lá, onde nem os apóstolos, os discípulos de Jesus, tinham coragem. E ele disse: eu vou pregar lá. E muitos criticaram, disse: você é louco, se você for pregar lá, você vai morrer. Ele disse: mas eu vou. Mas está conversando comigo. Ousados, corajosos, é isso que Deus quer. Ousados e corajosos, porque nós recebemos o espírito de coragem. O espírito de medo nós tínhamos quando nós éramos do mundo. Aleluia. Porque Deus ele nos colocou o espírito de coragem, assim como colocou em Paulo. Diz assim a palavra do Senhor: o homem bom, o seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, o seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra, aleluia, inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e
que por suas palavras serão condenados. Aleluia! Irmãos, essa palavra é tão tremenda que o Senhor Jesus está ensinando que nós que fomos transformados, nos tornamos pessoas boas. Porque quem está no caminho do Senhor, o Senhor Jesus ele disse aqui, o homem bom, quando ele diz o homem, ele inclui a mulher. Não é que nós sejamos bons, maravilhosos, sem falhas, sem máculas, sem nada. Porque ele, em uma outra passagem, ele falou assim ao jovem mancebo rico que disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: por que tu me chamas bom? Bom só há um, que é o meu Pai que está no céu. Porém, ele aqui nessa passagem, ele falando em outro ensinamento, ele disse: o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. O que é um bom tesouro, irmãos? É o nosso coração, é o nosso proceder, é o nosso, aleluia, é o nosso caráter. Quando ele fala, aleluia, do bom tesouro, aqui ele não fala do músculo que bombeia sangue para o cérebro, não, para o corpo, não. O coração, aleluia, ele, espiritualmente falando, ele está além desse músculo que está, aleluia, no nosso peito. O coração, espiritualmente falando, para Deus, trata-se de um caráter. Trata-se, aleluia, de uma personalidade, do sentimento humano, do pensamento humano, aleluia, do caráter humano. Então, quando o Senhor ele vem ensinar essa palavra, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Nós podemos ver que no versículo 34, a parte B, diz assim: pois a boca fala do que o seu coração está cheio. A parte B do versículo 34, irmão, cita-se aqui o coração. Quando o ser humano ele é mau, ele não conhece a Deus. Quando o ser humano ele é, aleluia, desconhecedor da palavra de Deus, ele costuma ser invejoso, fofoqueiro, maligno, ele costuma semear discórdia, ele costuma falar mal da vida alheia, ele costuma, aleluia, ter muitos vícios, ele costuma ter um monte de coisas, irmãos, que desagrada a Deus. Porém, quando ele conhece verdadeiramente o Senhor Jesus, quando eu falo aqui conhecer, não é simplesmente vir para o Evangelho, mas é deixar o Evangelho penetrar dentro do ser humano. Abrir a porta para Jesus verdadeiramente. Apocalipse 3:20, ele falou claramente: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e seu com ele. A porta é o coração. A casa que ele quer habitar é você. Aleluia, e eu. E quando ele entra, ele retira todas essas sujeiras, aleluia, que contaminam o coração. Aleluia, e aí ele faz uma faxina. Então, é por isso que nós precisamos, irmãos, cada dia vigiar as nossas palavras, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes. Aleluia, porque muitas vezes o que aborrece a Deus é as atitudes de muitos que não vigiam e falam coisas que aborrecem o Espírito Santo. Não é, pastor? Porque diz assim: aquilo que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Por isso que nós precisamos estar com o coração limpo. Amados, eu louvo a Deus pela minha vida, por hoje estar aqui no meio de vós, trazendo a palavra do Senhor. Por hoje, aleluia, conhecer essa parte da família, uma família maravilhosa que vai morar conosco no céu, porque esse é nosso objetivo. Eu louvo a Deus pela vida do bispo, por ele ter me dado essa oportunidade de expressar essa palavra. E eu louvo a Deus, primeiramente, por ele ter, aleluia, tirado, aleluia, de mim o coração velho, ter arrancado de mim todas as coisas, aleluia, corruptas, que me afastavam de Deus, porque eu sou
do Senhor, irmãos. A minha vida outrora foi uma vida, aleluia, construída sobre pecados após pecados, desde a minha juventude, desde jovem, aborrecendo o meu pai e a minha mãe, fazendo muitas coisas ruins, desobedecendo pai e mãe, indo para a escola só para brigar, para fazer o que era mal, para aborrecer professores, sendo expulso de escola muitas vezes, e por fim entrando no crime, aleluia, me tornando, aleluia, um cara errado. Mas Deus, ele nunca abriu mão de mim, meu irmão. É por isso que eu louvo a esse Deus, eu glorifico com todo o meu pulmão. Aleluia. E muitos, aleluia, infelizmente, vêm na casa do Senhor e não abrem a boca para dar glória a Deus. Muitas vezes, aleluia, o time do futebol, aleluia, no seu coração, o time que ele torce, a gente vê em alguns lugares, o time faz o gol, ele não se tem a alegria de gritar, aleluia. E muitas vezes vem na casa do Senhor e não tem coragem de abrir a boca. Glória a Deus, que glória a Deus, porque glória, aleluia, o Senhor é digno de receber a sua mão. O Senhor te chamou no meio dos mais excelentes, que escolheu, que separou, que deu um banho, aleluia, que lavou de todo o meu pecado, aleluia, e me fez que assentar em cadeira de príncipe. O Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, para que naquele grande dia ele possa, aleluia, te chamar, aleluia, de bendito do Pai, aleluia. Então você tem motivo de glorificar, de se alegrar na presença do Rei. E ele foi, pela sua infinita misericórdia, não vai dar tempo de falar o testemunho, porque é muito grande. Mas eu vou dar uma, aleluia, só falar aqui pouca coisa. Nós vamos deixar uma pequena parte, o bispo me convidou para vir na vigília, deixar uma palavra, e na vigília nós vamos falar um pouco mais. Irmão, o maior milagre foi ele transformar o meu coração. Hoje o cara que era ruim, que era criminoso, que era, aleluia, vivia nas penitenciárias, não era pregando o evangelho não, era puxando cadeia. Hoje se eu entrar lá, irmão, é para pregar que Deus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Aleluia, porque eu sou um testemunho disso. E ele disse, aleluia, em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e servireis testemunha em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Como disse a missionária aqui, enquanto estiver fôlego de vida nos meus pulmões, eu estarei, aleluia, pregando a palavra de Deus. Eu estarei dizendo que Ele é bom, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, aleluia, que Ele transforma o caráter do homem, que Ele transforma o coração do homem, porque Ele fez isso comigo. Amados, a importância de nós termos um coração limpo e sarado é que Ele, aqui no livro de Jeremias 17, versículo 10, Ele próprio diz assim: eu sou o Senhor, que sondo o coração e examino a mente. Repita comigo: Ele é o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Diga para o seu irmão, querido e querida do Senhor, fale para o seu irmão, mantenha o seu coração limpo, mantenha o seu coração sarado, porque o Senhor, aleluia, Ele está alegre no coração sarado, Ele está alegre no coração limpo, no coração contrito, no coração perdoador, no coração que não guarda mágoa, no coração, aleluia, que, aleluia, se alegra com a alegria do irmão, aleluia, e se entristece com a dor do outro, aleluia, Ele se alegra quando você clama a Ele de todo o seu coração. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você busca, aleluia, lágrimas, o Senhor se alegra, Ele ouviu o seu clamor. Quando você rasga o coração diante de Deus, aleluia, Ele
as hostes celestiais, aleluia, da maldade, os demônios, eles não deixaram o anjo passar com a bênção de Daniel. Aleluia! E Daniel perseverou clamando a Deus. Ele não parou de orar, ele perseverou. E aí veio o anjo, aleluia, mensageiro, passa, aleluia, pelas hostes celestiais. Parece que eu estou vendo aquele anjo descendo. E veio até o próprio Daniel, lá naquele lugarzinho que Daniel estava orando. E disse: Daniel, desde o primeiro dia, aleluia, que tu, aleluia, aleluia, desde o primeiro dia, que tu aleluia, se frutificasse a me buscar, aleluia, só me deixa eu dar a palavra para os queridos. Já estou passando, viu? É aqui. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Versículo 12 do capítulo 10. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Mas o espírito do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que aconteceu ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Você veja que o anjo veio aqui, é uma explicação a Daniel. Quando você se humilhou diante do seu Deus, decidiu-se buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Então, olha o segredo aqui, irmãos. Quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa humilhação, com todo o nosso clamor, o Senhor, Ele ouve a nossa adoração, Ele ouve as nossas súplicas e Ele responde, e Ele atende pronto. Veja que Daniel, aleluia, ele recebeu a sua bênção, porém ele teve que se humilhar, ele teve que perseverar em oração, ele teve que continuar buscando a Deus. E Deus, ele conheceu o coração de Daniel e mandou, aleluia, o anjo com a bênção, o anjo mensageiro, de avisar que mesmo com as batalhas espirituais, o inimigo não conseguiu impedir que Daniel recebesse a bênção. Então continue se humilhando, continue buscando, continue com o coração sarado, com o coração limpo, como José do Egito. Não guarde mágoa quanto aqueles que lhe perseguem, quanto aqueles que lhe vendem, quanto aqueles, aleluia, que lhe jogam no calabouço. Continue guardando, aleluia, seu coração, aleluia, das angústias, das cimeiras de amargura. Faça como José do Egito, perdoe, aleluia, aquele que te vendeu, aquele que te ofendeu, aquele que falou mal de você. Faça como Davi, não guarde mágoa de Saul, deixe Saul com Deus, aleluia, que na hora certa, aleluia, aquele que te vende, aquele que te persegue, aquele que te aponta, ele terá um encontro com o próprio juiz, com o grande, com o rei da glória. Apenas perdoe, apenas ame de verdade, apenas guarde o seu coração do mal, porque o inimigo, ele tem lançado no meio da igreja, aleluia, um espírito de discórdia no meio, aleluia, do povo de Deus, aleluia. É o próprio inimigo que lança, irmãos, a discórdia, a mentira, a falsidade, a inveja, as sementes do mal. Não deixe que ela lhe contamine. Continue amando o seu semelhante, porque o segundo mandamento maior, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Mas o segundo é tão grande quanto esse, é amar o seu próximo como a si mesmo. E amar o seu próximo está além de amar aquele que, aleluia, que lhe cumprimenta. Está além de amar aquele que lhe visita. Está além de amar aquele
Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque Ele achou graça em você, Ele achou graça em mim. A palavra de Deus diz: não tema por você, porque o Senhor achou graça em vos dar o reino. Então receba em nome de Jesus essa palavra e guarde o seu coração de tudo aquilo que afasta o ser humano de Deus. Não deixe o seu coração ser contaminado de forma alguma. Mesmo que você esteja passando, aleluia, no mais difícil, entregue a Deus. Clame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Aleluia. Humilhe-se diante do Senhor, que ao seu tempo Ele vai lhe exaltar. Ele vai, aleluia, graciar a sua alma. Ele vai, aleluia, lhe abençoar. E Ele vai, aleluia, encher você de alegria, de gozo, de paz e de virtude. Eu agradeço essa rica oportunidade.